Será que tratamento capilar pode causar impotência sexual? Talvez você tenha começado aí o tratamento ou esteja pensando em fazer tratamento para calvície androgenética e esteja preocupado se isso pode impactar na sua libido, no seu desejo e até mesmo na sua performance sexual. Sabendo disso, nós precisamos saber de uma coisa que eu vou te explicar neste vídeo. Meu nome é João Gabriel, eu sou tricologista e já ajudo pessoas que enfrentam problemas com queda de cabelo e calvície há quase 10 anos. E o objetivo deste canal é te informar de uma maneira que você saiba o que pode ser mais ou menos eficiente para o tratamento de queda de cabelo e possa tentar evitar os possíveis efeitos colaterais da grande maioria dos tratamentos que são comercializados por aí, ok? E neste vídeo eu vou te explicar por que em alguns casos os tratamentos capilares eles podem estar mais relacionados a situações de redução da libido, talvez perca do desejo sexual e dessa maneira muitas pessoas elas acabam desistindo dos tratamentos. Para começar, vamos entender que algumas décadas atrás, vamos nos remeter a aproximadamente 30 anos atrás, década de 1990, não existiam tantos estudos que buscavam entender quais eram as principais causas de calvície, queda de cabelo, e quais seriam os melhores meios para tratar esses problemas. Então, dessa maneira, a maioria dos medicamentos que surgiam na época tinham o intuito de tratar outras doenças. E aí, por causa do destino, observou que poderia apresentar alguns tipos de efeitos. Inclusive, o próprio minoxidil, ele foi uma medicação que tinha outra finalidade. Só que eu não vou falar dele aqui neste vídeo, mas eu vou deixar o card aqui em anexo, que aí você pode clicar, que você depois que terminar este vídeo, você assiste, para você também entender como que o minoxidil funciona. Tá bom? Agora, lá na década de 1990, foi criada uma medicação chamada finasterida. Só que ele não foi criado para tratar afinamento de cabelo, queda de cabelo, calvície, de maneira alguma. O finasterida ele foi criado para tratar uma desordem chamada hiperplasia prostática benigna, que é o tumor benigno de próstata. Geralmente, homens após os 40 anos de idade têm uma tendência maior de terem a sua próstata aumentada. Isso é um efeito fisiológico que acontece com boa parte dos homens adultos. Só que o aumento da próstata ele pode causar alguns desconfortos e redução na qualidade de vida e do bem-estar. Por exemplo, pode causar dificuldade na hora de urinar, pode causar algum desconforto, sensação de queimação e dessa maneira vai reduzir muito a qualidade de vida de muitos homens. Alguns homens podem até apresentar menor desejo sexual por causa do desconforto, do incômodo que causa. E além disso, uma hiperplasia prostática, ela precisa ser monitorada diretamente por um proctologista ou por um urologista. Então, se por acaso você estiver passando por isso ou conhece alguém que está passando por isso, não tente se automedicar em casa. Procure um bom médico para que ele consiga te orientar de uma maneira muito específica nessa situação, tá bom? Agora, quando a gente fala do medicamento criado para isso, que é o finasterida, foi observado, alguns homens notavam que tinha um certo crescimento do cabelo na região da calvície. Aí a gente deve pensar, mas qual que é a relação que uma medicação para tratar hiperplasia de próstata pode ter com a recuperação do cabelo? Pois bem, é aí que eu quero chegar. O finasterida, ele é uma medicação que ele age bloqueando uma enzima chamada 5-alfa-redutase. A 5-alfa-redutase, ela é uma enzima funcional que é produzida em várias regiões do nosso corpo. Ela é produzida lá na próstata, ela é produzida na nossa pele, ela é produzida no folículo capilar, ela é produzida no sistema nervoso central, ela é produzida nos músculos, nos órgãos, coração, em tantos outros lugares, ok? Porque esta enzima é responsável por captar testosterona e converter esta testosterona num hormônio chamado de hidrotestosterona, que é o DHT. E o DHT, ele pode apresentar funções androgênicas que a gente fala, porque o DHT, ele é 5 vezes mais potente do que a testosterona. Então, ele é capaz de fazer o crescimento de mais pelos no corpo
Só que, infelizmente, no couro cabeludo, ele tem uma ação diferente. No couro cabeludo, o DHT ele pode causar o que a gente chama de miniaturização dos folículos. Os folículos reduzem a quantidade de células-tronco e, desta maneira, os fios se tornam cada vez mais finos e frágeis, dando um aspecto de pelugem, o que não dá um aspecto denso e volumoso para o cabelo. Por isso que quando faz uso de um inibidor de 5-alfa-redutase, pode ter um bloqueio desta enzima, que é a 5-alfa-redutase, e parar a conversão da testosterona em DHT. E aí, dessa maneira, o cabelo pode voltar a ser grosso e forte e se desenvolver de uma forma mais sadia. Agora nós temos que pensar o seguinte: o que aconteceu a partir da década de 1990? Como toda medicação que pode apresentar algum efeito estético, é óbvio que ela não é usada apenas para finalidade clínica, mas ela passa a ser difundida também para uso estético de uma forma muito ampla. Afinal de contas, a gente já tem relatos de outras medicações, como por exemplo, existe uma medicação que chama Ozempic. Ela é amplamente conhecida aqui no Brasil e ela foi criada para tratar pessoas que têm problemas com obesidade. Só que ela acabou sendo usada por pessoas que querem simplesmente melhorar o shape para o verão. E aí, dessa maneira, ele começou a ser muito mais comercializado para fins estéticos do que para fins terapêuticos. Então, desta maneira, a gente já pode vislumbrar que nós, brasileiros, nós temos uma tendência muito forte de utilizarmos medicamentos mais para fins estéticos do que para outras finalidades. Um desses exemplos também é o uso dos medicamentos ergogênicos anabolizantes, que foram usados para tratar, por exemplo, doenças como hipogonadismo, mas são amplamente usadas por praticantes de musculação. Claro que não é generalizando, não vai ser todo praticante desportista que vai fazer uso de esteroide anabolizante, mas acabou sendo amplamente usado pelo aumento da performance e o aumento da estética que esse tipo de medicamento traz. Então, sabendo disso, a gente já sabe que não só o brasileiro, mas outras pessoas no mundo inteiro procuram usar alguma medicação que pode melhorar a performance ou estética. Nós temos medicamentos que são usados para tratar, por exemplo, TDAH, hiperatividade e tantos outros problemas ou questões, e são utilizados muitas vezes para aumentar foco, concentração, aptidão nos estudos e melhorar a performance cognitiva, por exemplo. Não tem alguns medicamentos que acabaram sendo usados por executivos ou por estudantes para conseguir serem mais performáticos em seus trabalhos ou nas suas atividades acadêmicas? É assim. Nós acabamos usando alguns ergogênicos para resolver uma série de outros problemas. Claro, quando eu digo nós, não me refiro diretamente a mim ou a você, mas às pessoas de um modo mais amplo. Então, dessa maneira, aconteceu a mesma coisa com o finasterida. Ele passou a ser utilizado também para corrigir afinamento capilar e calvície androgenética. Sabendo disso, o que muitas pessoas começaram a apresentar? Porque nós vamos pensar o seguinte: a calvície androgenética, ela pode ser visível em homens a partir dos 20 anos de idade e em mulheres em igual idade também, numa proporção um pouco menor. Então, dessa maneira, quando você pega um homem de 20 e poucos anos ou 30 e poucos anos que não tem nenhum sinal de hiperplasia prostática, ele vai fazer uso de uma medicação que bloqueia uma enzima tão funcional quanto a 5-alfa-redutase, ele também pode ter bloqueios em outras regiões. Lembra que eu falei que a 5-alfa-redutase ela é produzida em vários órgãos do corpo? E o finasterida, ele é uma medicação que ele é conhecido como inibidor não seletivo da 5-alfa-redutase. Porque alguns estudos mostram que ele não inibe apenas a 5-alfa-redutase da próstata, mas ele também pode inibir de outras regiões, como por exemplo o sistema nervoso central. E desta maneira, um dos efeitos colaterais relacionados à libido, disposição, pode estar ligado a esta inibição da 5-alfa-redutase 3. Depois de alguns anos do finasterida, foi criada uma outra medicação, chamada dutasterida, porque o finasterida ele não funcionava para todas as pessoas, como é esperado de qualquer medicamento. Não é um medicamento que vai funcionar para todo mundo. Então o dutasterida passou também a ser utilizado para pessoas que têm problema de alopecia androgenética. Só que tem uma questão. O dutasterida ele é ainda mais impactante. Ele inibe um amplo espectro da enzima 5-alfa-redutase. Desta maneira, ele pode ter efeitos ainda mais severos do que o próprio finasterida. Então, como eu informei, existem já estudos
que apresentam uma síndrome chamada síndrome pós-finasterida, que são efeitos colaterais observados em indivíduos que fazem uso do finasterida. E existem pessoas que fazem uso de finasterida em diversos tipos diferentes. Tem pessoas que usam por algumas semanas, tem pessoas que usam por alguns meses, tem pessoas que usam por anos a fio. E todas essas pessoas, sempre nós vamos ter uma quantidade de pessoas que relatam os efeitos colaterais. Claro que é uma discussão muito controversa e ela não é amplamente aceita por ambos os grupos que discutem os efeitos colaterais do finasterida ou do dutasterida. Você vai encontrar vários profissionais que falam que esses efeitos colaterais não passam de efeitos colaterais psicossomáticos que estão apenas na cabeça do paciente. Já outros estudos mostram que, de fato, pode haver um efeito diretamente no sistema nervoso central, já que o DHT ele também é importante para a nossa disposição e para o nosso ânimo para o dia a dia. Então imagina, bloquear o DHT em todas as regiões do corpo não vai ser algo saudável. Afinal de contas, se o corpo não precisasse, ele não produziria. Faz sentido? Então dessa maneira, quando a gente fala da discussão, você pode aqui neste vídeo ver isso e falar, poxa João, isso que você está contando faz sentido. Mas você pode ir em outro canal e assistir outro vídeo e outro profissional te apresentar outras informações e você falar, nossa, mas o que ele faz também faz sentido, quem está certo? Aí que está uma questão muito importante. Afinal de contas, muitos profissionais, eles vão seguir correntes de pensamentos diferentes, baseado nos anos que os artigos foram publicados, baseados nas informações que eles observaram, baseado em uma série de fatores, você pode encontrar informações que faz sentido. Então você tem que decidir qual linha de pensamento faz sentido para você. Muitos homens que me procuram na clínica, me procuram porque já sentiram efeitos colaterais com finasterida ou dutasterida, e existem mulheres que também já fizeram uso. Embora na bula do finasterida, assim como na bula do dutasterida, está muito claro, mulheres não devem nem mesmo tocar no comprimido, porque ele é totalmente contraindicado para mulheres. Aí às vezes vão ter mulheres que vão falar, ah, mas eu fui num profissional X que ele me prescreveu finasterida, ou que ele me prescreveu dutasterida. Tudo bem, o profissional ele prescreve aquilo que ele quiser, mas vamos fazer uma breve reflexão. Quem que fabricou o finasterida e o dutasterida? Foi um profissional de saúde dentro do seu consultório? Ou foi um grupo de pesquisadores que tem muitas vezes doutorado e pós-doutorado ou tem uma expertise aprofundada no espectro científico? Provavelmente a segunda opção. Então imagina, os cientistas eles passam anos a décadas estudando o desenvolvimento de uma molécula. Depois eles começam a estudar como que essa molécula funciona no organismo. Depois eles vão fazer testes experimentais em células, depois eles vão fazer testes experimentais em animais e depois eles evoluem esses testes para a clínica, utilizando em pessoas. E aí depois de tudo isso, eles avaliam por mais alguns anos para avaliar os efeitos colaterais e quais são as indicações e contraindicações. Então a indústria cria todo este dossiê e ela faz um breve resumo chamado bula. E lá eles descrevem aquilo que ele recomenda para o produto que ele fez. E aí de repente vem vários outros profissionais e jogam isso no lixo e falam, não, eu sei muito mais que os industriários, que os pesquisadores que desenvolveram este medicamento. Claro que isso é a minha opinião, baseado numa evidência que para mim e para muitos colegas e para muitos dos meus seguidores daqui faz muito sentido. Então talvez você tenha que ver se isso faz sentido para você. Imagina só que você tem um filho. Quem entende mais o seu filho e quem conhece mais o seu filho? Você ou o vizinho XYZ? Talvez você. Aliás, o ideal é que seja você que conheça mais o seu filho do que um desconhecido. Então, quando eu falo do finasterida e do dutasterida, quem conhece mais ele é quem criou ele, é quem fabricou, portanto, quem também descreveu a bula, que é o manualzinho de como ali o filho medicamento funciona. Então, nós não podemos chegar e ditar regra no filho dos outros, ok? Então, desta maneira, eu não vejo sentido nenhum mulheres fazerem uso nem de finasterida e nem de dutasterida. Por isso que para muitas mulheres, realmente que for indicado, eu já falo, vamos suspender e vamos entrar com uma outra abordagem. Aí você deve estar perguntando, entendi João, se o finasterida e o dutasterida podem oferecer esses efeitos colaterais, o que eu posso fazer para tratar esse tipo de problema? Lembra que eu falei
que tanto finasterida quanto dutasterida são inibidores não seletivos da enzima 5-alfa-redutase? Pois bem, quando você bloqueia a 5-alfa-redutase do corpo inteiro, você pode coletar estes efeitos colaterais. Mas hoje tem o que nós chamamos de inibidores seletivos da enzima 5-alfa-redutase. E esses inibidores seletivos, eles vão inibir propriamente a 5-alfa-redutase do folículo capilar. E a maioria desses inibidores seletivos, eles são derivados de plantas, são extratos naturais, que os estudos mostram que eles são excretados muitas vezes pela urina e não acumulam no corpo. Diferente do finasterida e do dutasterida, que muitos estudos mostram que muitas vezes eles se mantêm acumulados no organismo até mesmo durante um período de 5 anos. Então, sabendo disso, você tem que pensar, se existem possibilidades que são mais seguras, por que talvez você vá se arriscar a usar aquilo que não é tão seguro? E não é apenas eu, João Gabriel, que estou te falando isso. Já existem vários profissionais que compartilham dessa mesma corrente de pensamento. Então, dessa maneira, você pode optar por uma situação que seja muito mais segura. Agora, se você me falar, João, eu até que eu concordo e faz um certo sentido o que você está falando, mas eu uso finasterida ou dutasterida há muitos anos e para mim tem feito muito bem e nunca senti nenhum problema. Ok, eu não estou aqui para evangelizar você a se converter e parar de usar o finasterida ou dutasterida. Eu estou aqui apenas para te apresentar possibilidades. Afinal de contas, terão muitas pessoas que esse tipo de medicamento não vai fazer nada bem. E eu quero mostrar que existe uma luz no fim do túnel, que existe uma possibilidade de fazer diferente. Tá bom? Agora eu gostaria muito de saber sobre a sua opinião. O que você achou deste vídeo? E também, você já usou finasterida ou dutasterida? Ou algum outro inibidor que seja seletivo e não cause efeitos colaterais? Conta aqui para mim no vídeo. Eu gostaria muito de saber a sua opinião e gostaria de saber qual é a sua experiência. Afinal de contas, é assim que a gente constrói ciência. A gente constrói ciência sabendo o que as pessoas que fazem uso das coisas estão sentindo e o que elas relatam. E se este vídeo fez sentido para você, curte ele e compartilha com seu amigo. Afinal de contas, você deve ter com certeza aquele grupo do trabalho ou aquele grupo de amigos de longa data que estão ficando carecas. E com certeza você vai ter aquele amigo que deve estar com medo de ter algum dos efeitos colaterais que eu te falei no início deste vídeo. Então seja gentil, compartilha com seus amigos. Vamos ajudar os coleguinhas a não ter este problema, porque afinal de contas, quem quer recuperar o cabelo e perder a sua performance, não é verdade? Então dessa maneira, compartilha com seu colega e também toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Se você ativar a notificação, toda vez que eu publicar um novo vídeo, você vai ser avisado em primeira mão e você vai conseguir assisti-lo e aprender ainda mais. Porque toda semana eu vou te ensinar uma maneira diferente de como recuperar o seu cabelo ou como evitar efeitos colaterais indesejados. E para quem chegou até aqui, aqui na descrição do vídeo eu deixei um belo de um presente para você. Porque desta maneira eu sei que muitos dos problemas capilares também pode estar relacionado a um fator muito comum, que é a desnutrição. E aqui na descrição do vídeo eu deixei algo bem legal. Vai lá, lê. Se fizer sentido para você, fica o convite, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.